Eu já ouvi muitas vezes falar, não vivi isso, mas enfim, o neném nasceu, quando ele chega no quarto da mãe para mamar, o bebê não mostra interesse pelo peito. O que pode levar um bebê logo depois do nascimento, quando ele é trazido para a mãe para mamar pela primeira vez, enfim, segunda, terceira, né, a ele não procurar o peito, ele parece que não tem fome. E dentro dessa pergunta, um parênteses, porque existe um debate muito grande sobre a água com glicose ou a mamadeira que é oferecida ao bebê no berçário sem autorização da mãe, enfim, dos pais. Esse seria o único caso do bebê sem interesse pelo peito? Ou um bebê pode também não ter recebido água com glicose, não ter tomado uma mamadeira, um leite em pó e chegar no quarto meio desencanado? Bom falar disso. Todos os trabalhos de observações a instituição o Hospital Amigo da Criança nos fez saber que os bebês têm um tempo, assim. Sabe aqueles passos do aleitamento que os hospitais amigos da criança instituem, né? Amamentação na primeira meia hora, não usar chupeta, blá, blá. Esse amamentar na primeira meia hora não é à toa. Assim, a gente sabe que o bebê, na primeira hora de vida, ele é muito ligado, ele é muito desperto. Sim. E que depois, mais ou menos com uma hora de vida, ele entra num estágio de meio letargia mesmo. Ele meio que sai do ar. Então, ele acaba demorando muito para começar, assim, é meio tudo ou nada. Ou eu dou logo na primeira hora, ou talvez a gente vai protelar muito. Porque ele naturalmente faz parte da natureza, que a maioria dos bebês, não todos, mas a grande maioria, entra exatamente nesse estágio que você definiu. Independente do peso. Né? Eles entram mesmo nesse estágio. Dá uma desligadinha. Ele dá uma desligada. É coisa de nasci, foi muito punk, vou ter que dar uma desconectada. Tem muita gente que acha exatamente isso, que talvez o cérebro precise... Aconteceu muita coisa, eu não dei conta, né? Talvez, muita gente acha que é exatamente por isso. Claro que é um achismo, não tem como a gente perguntar ao bebê. Mas é uma possibilidade que seja isso. Agora, é um fato que a maioria entra nesse estado sonolento. Então isso faz com que essa primeira mamada, na primeira hora de vida, seria muito legal. Ela é importantíssima. Ela ajuda bastante. No mínimo, porque aí ele entraria nessa letargia já com uma coisinha no estômago. E ela principalmente já teria dado o primeiro estímulo ao cérebro da mãe. Estou aqui, nasci, pode começar a mandar leite porque eu estou aqui. Então é mais até pela mãe, essa primeira mamada, que senão pode ser que demore muito esse primeiro estímulo. Se a gente ainda, amigo da onça, ainda for lá, ainda der glicose ou sei lá o que, aí é amigo da onça mesmo, né? E aí, o que fazer? Vamos supor que se for esse cenário aí, o pior, né? Quer dizer, esse bebê chega no quarto da mãe e sem ela saber, ele já foi oferecido para ele uma aguinha com glicose, um leitinho pó na mamadeira ali e tal, e para que ele parasse de chorar, porque o berçário fica calminho, a gente não tem trabalho, sabe aquela coisa? Como proceder? O que fazer? Não tem muito o que fazer, né? Assim, com o bebê. Ele não tem o que fazer nele. Eu acho que essa mãe poderia, assim, tirar um pouquinho de leite e jogar fora. Bem radicalmente, né? Tipo assim, esvaziar, tô bem antenada. Claro que vai ser colostro, ela vai tirar 3 gotinhas. Mas eu acho que é legal, já que a cultura me atropela, e eu sei disso, então eu vou atropelar a cultura. Sim. Então, sei lá, se o meu bebê tá demorando muito para começar a mamar, massageia, joga fora umas gotinhas, eu acho que isso pode ser uma estratégia interessante. Que pena que vai ter que fazer isso, mas é uma estratégia para lidar contra uma cultura que me atrapalha, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer. E também ficar atenta para depois saber que esse neném vai mamar muito seguidamente, assim, porque ele vai ter que dar um estímulo maior a essa mama. Entendeu? A mama é que vai ficar preguiçosa agora. Entendi. Se eu demoro para iniciar o aleitamento, eu atrapalho um pouco os hormônios. Mas tem volta, regride. O que pode acontecer é isso, fazer esse bebê demorar muito para começar, daí os meus hormônios custam para ligar o tico e o teco ali, né, que já essa produção pode ficar um pouco mais demorada, e o sabor pode confundir um pouco o bebê. Né, a glicose, por exemplo, né, ela é muito doce. Aí depois, às vezes, ele vem mamar e
fica meio... É ruim, é uma conduta muito ultrapassada, muito velha, a gente não deveria fazer isso.